Bem-vindos a mais um episódio do Entre Corpos e Histórias. Cuidar do corpo é cuidar da história. Aqui a gente conversa com pessoas com sobrepeso e obesidade e com equipe multiprofissional que acompanha essas pessoas no grande desafio que é mudar estilo de vida e enfrentar essa doença multifatorial, recidivante e complexa que é a obesidade. E hoje a gente está aqui mais uma vez com o Gustavo, um paciente muito querido que dedicou um tempo aqui para estar com a gente já no passado e infelizmente a gente perdeu esse episódio, mas eu faço questão de falar isso porque eu acho que isso vai inclusive ao encontro do tratamento da obesidade, porque nem tudo que a gente aplica, nem tudo que a gente testa dá certo de primeira, né? E você dedicando aí o seu tempo, estando aqui mais uma vez com a gente, primeiro eu estou muito grato por você estar aqui e compartilhando sua história. E eu acho que isso é um exemplo de resiliência, de tudo que você vem usando aí na sua jornada de transformação nesses meses. E muito bem-vindo mais uma vez, Gu. Seja, assim, fique muito à vontade aqui. Aqui a gente está para conversar sobre os seus desafios, sobre as suas conquistas, sobre tudo que você conseguiu mudar aí ao longo da sua vida nos últimos meses. E no final de semana tá aqui, não é fácil não, hein, de manhã. Obrigado, assim, é um prazer, sempre que precisar, já regravar várias vezes, eu venho várias vezes. Mas muito obrigado pelo convite. Bom demais. E eu queria começar, Gu, para saber de você como que foi a sua história em relação à composição corporal, desde infância e adolescência, até você chegar nesse momento de, cara, não, agora é o limite, é a deadline, eu preciso fazer algo diferente e buscar ajuda de profissionais para transformar a minha vida para melhor definitivamente, né? Como que foi essa trajetória anterior ao tratamento, né? Então, eu nunca fui uma criança acima do peso, passei boa parte da infância não era acima do peso, adolescência também não. Na minha família, a rotina de alimentação sempre foi tranquila, nunca foi de besteiras e de fast food. Minha mãe sempre controlou a gente muito bem quando era criança e adolescente. Eu comecei a ganhar peso no fim da adolescência e início da vida adulta. Então, eu entrei na faculdade, comecei a morar sozinho. Então, naquela rotina, não tinha tempo para cuidar do corpo, não cuidava da alimentação. Então, eu comecei a ganhar peso nessa época. Então, hoje eu tenho 26, eu fiquei os 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 anos, 25, assim. Então, assim, tinha épocas que eu ia para academia, que eu tentava controlar a alimentação, mas era poucos meses, logo depois eu voltava na rotina. Conseguia perder um pouquinho, mas reganhava o dobro depois. Perfeito. Então, você já vinha aí vivenciando esse famoso efeito sanfona, sim, né? Que a galera fala muito e que realmente existe, né? No processo de enfrentamento dessa condição. Mas o que foi decisivo para você buscar ajuda e para você, de fato, começar a mudar os seus hábitos e persistentemente, assim, né? De forma consistente? Então, eu iniciei, acho que foi em agosto, julho ou agosto do ano passado, que eu iniciei o tratamento e tudo mais. Eu já estava fazendo acompanhamento com a nutricionista há alguns meses, tinha um pouco de resultado, mas ainda tinha uma dificuldade de atividade física, às vezes não seguia tão bem o plano alimentar. E assim, eu tava bem acima do peso na época. Até que um amigo meu na faculdade, um dia, a gente tava na aula, ele falou assim, nossa, você tá bem acima do peso, né, Gustavo? Aí assim, eu quase me joguei do prédio, tão triste. Ele falou assim, nossa, você tá bem acima do peso, né, amigo? Eu falei, pois é. Aí assim, eu lembro que eu fui embora da aula esse dia, bem chateado com ele, eu só peguei minhas coisas e fui embora. E nem falei nada com ele, mas ele percebeu que depois ele me mandou mensagem. Mas acho que o pontapé foi aquilo. Eu falei, olha, eu preciso de ajuda. Eu parei para olhar que eu já tinha tentado emagrecer sozinho várias vezes, não tinha conseguido. Falei, acho que eu preciso buscar mais ajuda. Aí acho que o pontapé inicial foi isso. Perfeito. Ou seja, alguém próximo de você
tomou essa iniciativa que é um pouco arriscada, né? Porque realmente eu acho que isso tanto pode afastar quanto te aproximar das mudanças, Sim, né? sim. Mas nesse caso, no seu caso, foi algo que te motivou a olhar com um pouco mais de carinho para a sua realidade, para o seu corpo. Às vezes eu percebo muito frequentemente no atendimento de pessoas com obesidade que o corpo vai mudando e a pessoa acaba não percebendo, né? E com o tempo, essa mudança se consolida ali de uma forma muito significativa, e aí ela só consegue ter essa real noção das mudanças ou da piora da composição corporal quando ela vê uma foto de, sei lá, 1 ano atrás e compara com uma foto de agora. E ela, cara, naquela época eu já estava incomodado ou incomodada, mas olha como eu tô agora. Essa semana mesmo eu atendi uma paciente que falou isso pra mim, sabe? Mas aí vir uma pessoa de fora que é próxima de você e falar isso, e você receber isso de uma maneira inicialmente talvez não muito boa, né? Mas transformar isso em motivação para você buscar ajuda é muito positivo, né? Mas me conta como que naquele momento em que você estava com o peso máximo da sua vida, como que isso impactava, né, a sua vida. E aí no sentido da rotina, do cotidiano, das atividades de vida diária, da sua autoestima, da sua autoconfiança, como que era isso? Então, assim, para a parte da autoestima era abaixo de 0, eu não tinha autoestima. Eu não Negativo. Negativo. Era negativo, bem negativo. Eu não conseguia ficar em ambientes muito cheios, eu não me sentia bem, não me sentia confortável. Eu sentia que estava todo mundo olhando para mim e pensando, nossa, como ele está acima do peso. Eu não conseguia, por exemplo, sair à noite para lugares muito cheios, eu não conseguia. E o que me incomodava era o meu peso. Assim, a parte de mobilidade no dia a dia, eu subia os andares da minha faculdade e já ficava cansado. 2 andares. Atividades, assim, simples, né? Simples, era cansativo. Às vezes descer compra de supermercado, em casa, levar do carro até meu apartamento já era cansativo. E além de até no trabalho mesmo, assim, eu sentia que parece que faltava motivação. Então, assim, eu almoçava aquele tanto de comida que eu comia e eu morria o resto do dia. Eu não conseguia trabalhar direito, já ficava cansado demais. Às vezes até depois de comer eu já ficava muito ofegante. Uhum. Ou seja, olha o grau de comprometimento que o excesso de gordura corporal já vinha te causando, né? E aí, antes dessa busca pelo atendimento médico, você disse que você tentou sozinho algumas vezes e você já vinha, na verdade, com acompanhamento nutricional. Mas você já tinha passado por algum profissional antes de chegar no espaço, de fazer a primeira avaliação com a gente? Como que foi em relação a isso? Não, acho que eu fazia a parte nutricional, mas era apenas a parte nutricional, então tinha um acompanhamento com remédio, nunca tinha feito. Uhum. Então, assim, no início foi uma quebra de tabu. Falei, olha, será que vou tomar remédio? Será que não vou tomar remédio? Será que eu posso tomar remédio? Então assim, foi uma novidade para mim quando eu procurei, mas antes não, só fazia o acompanhamento nutricional, que eu conseguia seguir nas primeiras semanas, depois que eu ia, mas no retorno eu já não tinha tanto resultado. Às vezes eu até desmarcava o retorno porque eu já sabia que eu não ia ter um resultado bom. Uhum. Muito bom. Então, você mostra aí como que alguns pacientes com sobrepeso e obesidade também enfrentam essa condição, que é de fugir do atendimento muitas vezes quando o negócio não tá dando certo, né? E a gente fala para os pacientes, cara, a hora de vir no médico ou de ir no nutricionista é a hora que não está dando certo, né? E não, se tiver tudo bem, beleza, né? Dá seguimento nessa estratégia, mas a hora que não dá certo, ou que a tentativa que você está... ou que a ferramenta que você está usando ali não está dando certo, é a hora que você precisa buscar ajuda. E aí você falou aí de medicamento, né? Eu acho que hoje muitas pessoas, e pela popularização aí das medicações, até colocam isso acima da mudança de estilo de vida, né? Qual que era o seu pensamento em relação a utilizar alguma medicação para te ajudar nesse processo? Assim, você achava que
fazer isso invalidava o seu esforço de alguma forma? Você tinha algum preconceito em relação ao uso de medicação? Qual era o seu pensamento, assim, a sua ideia em relação a isso? Antes de começar o tratamento, eu não tinha preconceito com medicação. O meu medo era assim, ótimo, posso começar com a medicação, mas e quando eu for terminar, será que eu vou ficar dependente dela? Eu já pensava no pós-medicação. Então, acho que meu medo era mais esse. Será que eu vou precisar usar o resto da vida? Será que eu não vou conseguir nunca ficar sem? Então, meu medo no início era mais esse. Perfeito. E tem o famoso ali, efeito rebote também, que muita gente pensa nisso, né? Então, vou usar o remédio, ele vai me ajudar, mas ele também vai causar um aumento de peso significativo no pós-tratamento, né? Essa é a impressão que muita gente traz popularmente, né? E a gente sabe que, na verdade, isso não é o que acontece, né? Você está aqui para provar isso. A gente já vai falar sobre isso. Mas quando a gente conversou ali na primeira avaliação e pensamos em utilizar uma medicação, como que você recebeu isso? E até antes um pouco disso, né? Como é que você chegou até mim, né? Porque teve essa parte também. Sim, então, eu já conhecia do Instagram, eu acho que já te seguia, já tinha visto, mas não tinha prestado tanta atenção. Então, assim, quando meu amigo chegou pra mim e falou aquilo, e eu falei, nossa, acho que eu preciso buscar ajuda. Aí eu comecei a procurar. E assim, eu gosto das coisas do meu dia a dia que sejam próximas a mim. Então, eu trabalho no mesmo prédio que a clínica fica, então já foi um ponto positivo. Aí eu já acompanhava no Instagram, eu já conhecia o trabalho. Aí eu falei, não, vou nele. Aí, a primeira consulta que a gente fez, eu lembro que você falou bem claro, não vou te passar nenhum remédio agora, porque eu preciso fazer exames, a gente precisa saber se você pode receber, qual tipo de remédio que você pode receber, se qualquer remédio para emagrecimento vai te fazer bem, qual que é o melhor. Então, eu lembro que a gente fez a primeira consulta, aí você me passou uma bateria de exames para fazer, e depois que me passou o remédio. Então, ele me confortou mais para saber que, tipo assim, ia passar um remédio, mas iria ser o que encaixasse melhor para mim, não ia emagrecer a qualquer custo. Perfeito. E aí, assim, eu acho que uma fase marcante do seu tratamento foi essa fase inicial, né? Em que a gente começou a usar a medicação e ali se passaram talvez uns 2, 3 meses sem muita resposta, né? Me conta sobre essa experiência, qual que foi a sua percepção no primeiro momento? Então vou usar uma medicação, como que isso afetou o seu comportamento inicialmente, como você encarou isso? Para depois a gente passar para a próxima fase, que foi a melhor de todas. Então, quando eu comecei, acho que a gente ficou quase 45 dias, 60 dias pro retorno. Aí quando a gente retornou, eu tinha perdido 1 quilo. E já estava usando já há praticamente quase 2 meses. Mas assim, eu estava usando, mas deitado no sofá, né? Falando que o remédio ia emagrecer sozinho. Então assim, óbvio que o apetite diminuiu, tanto que eu consegui perder 1 quilo ali de gordura, mas a atividade física era abaixo de 0 também. Eu não estava fazendo, e quando eu fazia era muito pouco na semana. Então assim, mesmo com remédio, 60 dias ali eu não perdi quase nada. Sim. Aí... A grande questão nesse momento inicial, e é uma armadilha para muita gente, né? É encarar a medicação como a única solução, né? E entender que isso é suficiente para que o resultado aconteça e seja sustentável. Só que, na verdade, o grande desafio é mudar estilo de vida, né? E você que nunca foi muito fã de academia, né? De fazer exercício, como que isso começou a mudar na sua vida, né? Como que realmente o exercício passou a ser algo consistente, rotineiro e até mesmo prazeroso. Então, depois do retorno, que eu percebi que tinha perdido só 1 quilo de gordura em 2 meses, que era pouco que a gente esperava, que caiu a ficha, olha, precisa fazer alguma coisa, não é só tomar remédio, né? Vamos aos poucos. E sim, eu tinha muita dificuldade com a academia, não gostava do ambiente em si, não queria procurar outra atividade, já tentei crossfit, mas não adaptei tanto. Então, eu fui aos poucos na academia. Então, assim, eu ia todo dia, eu ia no horário mais vazio, e no início eu fazia mais cardio que musculação, então eu ficava na parte mais afastada. E aos poucos eu fui superando esse medo, entre aspas, da academia e da musculação.
E a passar dos meses eu fui diminuindo o tempo de cardio, aumentando o tempo de musculação. Aí eu comecei a praticar outros esportes, aí hoje eu já... Minha vida praticamente gira em torno do esporte. Então, assim, como é que foi, né, Gu? Pra galera entender, a gente não mudou muita coisa do remédio, na verdade, mas o Gustavo mudou absurdamente o estilo de vida, né? Absurdamente. Então, aquela coisa de fazer exercício de musculação e cardio de forma intensa todos os dias e de começar a ter gosto por isso e entender que isso realmente trazia um resultado extremamente positivo, né? Lembrando que a gente não está preocupado com velocidade de perda de peso, a gente está mais preocupado com qualidade, né, de perda de peso, com perda predominante de gordura e realmente com essa mudança no mindset, né, na mente da pessoa, do paciente. E eu acho que isso foi claramente o que aconteceu com você, né? Você lembra, talvez nesse próximo retorno, não sei se já foi essa primeira vez aí, que você perdeu bastante peso em um mês? Sim. Conta um pouquinho disso pra gente, assim, pra galera entender. A gente teve esse retorno com 60 dias, com remédio, quando eu perdi 1 quilo só de gordura, e que caiu a ficha, aí eu fiquei mais quase 30, 40 dias para ter o outro retorno, que quando eu comecei a focar na musculação, na academia, no cardio, nessa época eu fazia só cardio, musculação, que a gente voltou, aí eu lembro direitinho, eu perdi 8,2 só de gordura. Meu Deus. Aí a gente perdeu ali 9 de quilo, que eu perdi um pouquinho de massa magra, mas era esperado pelo nível de cardio que eu fazia, mas de gordura a gente perdeu 8,2 em 30, 45 dias, se eu não me engano. 8 quilos de gordura. E aí eu vou fazer um parêntese aqui para falar para as pessoas que essa não é a regra, tá bom? Então, e a gente não quer isso para todo mundo, porque às vezes a pessoa só busca esse número e esquece da qualidade. Então, lembrar que o Gustavo foi uma pessoa que teve extrema disciplina em relação não só ao exercício, mas em relação à alimentação, né? Comeu muito bem ao longo desse tempo e eu acho que a perda de músculo foi realmente muito pequena perto desses 8 quilos de gordura que você perdeu. Eu acho que deve ter sido coisa de 1 quilo, eu não lembro exatamente agora. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a sua mudança em relação à alimentação, né? Porque hoje você realmente provavelmente é um exemplo para pessoas que estão próximas de você em relação à alimentação e em relação a ser firme nas suas escolhas, né? Em relação a saber fazer boas escolhas também nos momentos que você está numa festa, num lugar diferente, né? Como que foi essa mudança também de percepção e de ação aí em relação à alimentação? Mesmo antes de fazer tratamento, quando eu tinha aquelas picos de me cuidar, para mim era mais fácil o esporte físico do que a alimentação. Então, se eu estivesse treinando bem, a alimentação ele era um plus. Então, se eu treinasse certo, se eu tivesse aquela disciplina em treinar, eu ia conseguir comer bem. Uhum. Então, para mim, não era comer bem e depois eu tenho força para treinar agora. Então, para mim, se eu estou indo na academia, me motivava a comer bem. Então, no início do tratamento, quando eu foquei na academia, no cardio, quase que foi automático. Eu optava por me alimentar melhor, porque eu pensava, nossa, eu não quero jogar todo o trabalho que eu estou tendo na academia, as horas que eu perco lá, comendo mal. Então, para mim, foi ao contrário. Eu treinava, para mim conseguir treinar bem, eu tinha que comer bem também. Uhum. Então, para mim, o treino vinha e a alimentação vinha como assim, não quero desperdiçar o que eu fiz na academia, não quero desperdiçar o tempo que eu estou gastando na alimentação. Então, isso me motivava a alimentar bem. E assim, realmente, assim, hoje as pessoas estão no meu trabalho, elas falam, nossa, o Gustavo come super bem. E quando eu falo, não é na quantidade, que eu como muito. Nossa, eu como bastante. De verdade, minha dieta é muito rica e é muita comida. Uhum. Só porque eu sempre escolho as melhores opções. Então, assim, eu prezo muito para metade do meu prato ser legumes, verduras, sempre ter proteína e sempre ter carboidrato. Assim, eu faço esportes hoje que eu preciso de energia. Então, assim, é bastante equilibrado. Não deixo de comer chocolate, nunca deixei no processo de emagrecimento, todo dia já tenho no meu plano alimentar um chocolatezinho por dia. Final de semana eu tenho uma refeição livre, nunca deixei de fazer.
Então, assim, só foi tentando encontrar o equilíbrio para não desperdiçar todo o trabalho que eu construí na musculação e nos esportes. Muito bom. E esse seu relato em relação a isso, né, de ter a refeição livre, de comer o docinho, a gente fala tanto isso, né, nas consultas, que para que seja sustentável a gente precisa incluir isso, porque a não ser que a pessoa esteja disposta a viver privada desses prazeres, né, eu vou te falar, porque para mim é um super prazer comer o chocolate. Então, a não ser que ela esteja disposta, ela vai precisar lidar com isso. E aí, como que ela vai encarar esses momentos, né? No momento que eu vou ali ter vontade de comer o chocolatinho, a refeição livre, o sanduíche, a pizza, eventualmente, em alguns casos, um drink, uma bebida alcoólica, né? A gente precisa saber como conciliar, né? Então, acho que é justamente conciliar esses momentos que são potenciais sabotadores com os momentos que fazem a gente manter aquilo que a gente está conquistando, né? E eu quero saber de você, assim, o que foi mais difícil para você e desafiador ao longo desse processo, nesse momento inicial, tanto em relação ao exercício quanto em relação à alimentação? Eu acho que no exercício, no início, foi quebrar a barreira da academia, o preconceito que eu tinha comigo mesmo, não era que a academia era comigo, eu tinha vergonha, quebrar essa vergonha, e começar e ser constante, então... Você tinha vergonha porque você achava que as pessoas iam ficar olhando pra você e te criticando? Sim, eu me achava assim, a Beyoncé, todo mundo na academia vai te olhar. O centro do universo. E a gente descobre que a gente não é o centro do universo, né? Ninguém tá olhando. E hoje eu sei, porque hoje eu tô na academia, eu presto atenção em mim e o mundo acaba do meu lado. Sim. Mas naquela época eu falei assim, meu Deus, as pessoas estão me olhando aqui, eu devo estar fazendo errado, alguma coisa do tipo, tinha essa impressão. Então, no início, para a academia foi difícil de quebrar essa barreira. Na alimentação, como eu falei, para mim o mais difícil era manter o exercício. A alimentação, se eu estivesse fazendo exercício bonitinho, a alimentação eu conseguia manter. Claro que no início eu era muito acostumado com fast food. Então foi difícil um pouco chegar no final de semana e não pedir no almoço, no jantar, no almoço e no jantar, no sábado e no domingo. Então, assim, tive que desinstalar o aplicativo para poder dar uma parada de ficar olhando e tudo mais. Mas eu acho que o mais difícil foi na musculação mesmo, de quebrar esse preconceito que eu tinha comigo. Muito bom. E quando que você percebeu que você conseguiu quebrar esse preconceito e realmente fazer o exercício lá na musculação sem pensar que as outras pessoas estavam te julgando, né? O que foi a virada de chave para isso? Então, assim, foi bem aleatório. Eu treinava em uma academia e teve uma chuva muito grande em Goiânia, essa academia alagou, não teve como eu treinar nela, eu fui treinar numa próxima à minha casa. Eu não sei se como eu estava em um ambiente totalmente diferente, que eu nunca tinha treinado nessa academia, que eu falei, hoje eu vou focar 100% na musculação, nem vou para os aparelhos de cardio. Aí eu fiz um treino de musculação completa e pensei, olha, não morri, né? não, tá tudo tranquilo. É possível. Aí pronto, aí quando eu voltei para outra academia, eu já conseguia fazer tranquilo. Então foi assim, foi bem um dia aleatório que eu, assim, tive que treinar em outra academia, acabei fazendo um treino de musculação completa em outra academia e falei, gente, tranquilo, posso fazer isso na minha também. Aí foi minha virada de chave, foi isso. Muito bom. E eu lembro que você teve uma época que você ia pra academia fazer, tipo, de manhã, 1 hora de escada, alguma coisa assim, e à tarde ou à noite, musculação. Teve isso? Sim, sim. No início eu era um pouquinho, não exagerado, mas eu era muito disciplinado. Então eu tinha musculação e tinha o cardio, né? Às vezes eu não conseguia fazer os dois juntos. Então eu ia 5 horas da manhã para fazer ou musculação, dependia da minha vontade no dia, e voltava à noite para fazer o cardio ou musculação. Então eu ficava alternando, então eu ia 2 vezes no dia. Mas não é regra, né? Eu fazia porque eu gostava. Sim. Não, eu quis tocar nesse assunto justamente para mostrar que não era pouco exercício. Então, muito do resultado que ele teve foi por causa disso, da intensidade, da frequência dos exercícios que você fazia, e a gente reforça isso muito com os pacientes, né? Às vezes o paciente está ali 3 vezes na semana e tudo, e a gente, vamos mais uma? Vamos ver se a gente consegue incluir mais um dia? Porque a gente sabe que isso vai ser necessário para manutenção, e principalmente para, eventualmente, não se utilizar o remédio. A gente vai chegar nesse ponto, né, ainda. Mas você ir 2 vezes na academia no dia para mostrar para as pessoas que
isso não foi só remédio, né? E você é exatamente o exemplo disso, assim, que no início estou usando remédio e não tive praticamente nada de perda de peso, e quando eu comecei a mudar intensivamente a minha rotina, isso passou a acontecer. E quando que outras atividades entraram, né, nessa rotina? Porque hoje você tá quase um triatleta. Então, eu comecei com a musculação e o cardio lá em agosto, focado, agosto, setembro. Em outubro, novembro, me aventurava no domingo em correr um pouco ali, tipo, nem 5 quilômetros eu corria parando, andava mais que corria. Então, assim, tava no início, né? Aí eu comecei a pegar gosto pela corrida aos pouquinhos, aí no final de semana sozinho, fazia um treino de corrida rápido na rua. Nunca gostei da esteira na academia, nunca sou fã da esteira, meu cardio era sempre na escada, então eu sempre gostei de correr na rua. E fui aos poucos, aí, da mesma forma com o processo de emagrecimento, eu falei, acho que eu preciso buscar um profissional para me ajudar. Eu tô gostando, quero evoluir sem me machucar, sem lesionar e sem ir na ansiedade. Aí eu busquei uma assessoria de corrida e comecei. Aí hoje eu faço a corrida, né? 2 vezes na semana treino de corrida e no sábado faço os longões. E eu comecei a correr em novembro, então tem evoluído bastante na corrida. E agora em março eu comecei a nadar também. Aí eu faço natação 3 vezes na semana. E corrida 3 vezes, e musculação 6 vezes. Só isso. Só isso. A bicicleta, acho que ano que vem eu devo começar. E depois o Ironman. Nossa. Mas... E o mais legal é que isso foi acontecendo por sua vontade, né? Assim, cara, eu quero experimentar, vou lá, testei, gostei, vou continuar fazendo. Muitas vezes as pessoas falam, não, eu não gosto de nada, mas será que você tentou tudo, né? Então, eu faço essa pergunta às vezes, né? Será que você esgotou as possibilidades? Porque tem tantos estilos, né, de exercício. Tem exercício na água, tem exercício mais agitado, tem exercício mais tranquilo, né? Então, mas todos eles podem ser muito valiosos nesse processo, né? Tanto para a mente quanto para o corpo. E trabalhar valências diferentes também é uma coisa legal, né? Mas como que nessa sua transformação o ambiente à sua volta e as pessoas à sua volta enxergaram tudo isso? Como que também mudou provavelmente a convivência, né, com as pessoas que estão próximas de você? Como que foi isso? Foi a questão do meu trabalho. Então, assim, a gente em janeiro iniciou uma competiçãozinha nos aplicativos que tem de competição de academia, que você vai pontuando, quem faz mais. Aí iniciaram lá em janeiro e falaram assim, a gente vai fazer e não vai colocar o Gustavo, porque ele vai ganhar. Então, aí ele já foi excluído, tá vendo? Porque ele tinha bons hábitos, né? Aí já fui excluído e falei, não, você não vai participar porque você vai ganhar de todo jeito, então não vai valer. Aí, assim, as pessoas no meu trabalho percebem, eu virei um ponto de referência. Então, assim, hoje no meu trabalho as pessoas perguntam sobre treino de musculação, tem gente que quer começar a correr, então me pergunta como que eu posto bastante os meus treinos. Consultor Gustavo. Consultor Gustavo. Então, assim, acho que eu senti que eu virei um ponto de referência, tanto no emagrecimento, que tem pessoas que chegam, perguntam, e eu sempre falo, olha, eu emagreci, porque eu tomei medicação, então foi um processo que eu tive uma ajuda. Mas, assim, minha alimentação sempre foi muito certinha depois que eu comecei e a atividade física é praticamente 50% ou 60% da minha semana. Então, eu virei um ponto de referência até na família também. Meus pais, hoje, assim, minha mãe sempre foi da atividade física. Minha mãe, desde que eu era adolescente, minha mãe sempre foi bem certinha com a atividade física. Meu pai sempre foi um pouquinho mais desleixado, um pouco com a atividade física. E nos últimos meses, ele começou a correr também. Quando ele vem para Goiânia, ele corre comigo também. Eu vejo que isso incentivou ele. E até nas atividades físicas, hoje, todo sábado, hoje eu recebi foto deles já na academia. A alimentação também dos meus pais mudaram bastante. Então, eu senti que eu virei essa referência, assim, na família inteira. A minha avó, no meu período de emagrecimento, cada vez que eu via ela falava que eu ia sumir, que cada vez eu tava mais magro. A avó sabe como é que é, né? Então, assim, eu acho que eu senti que eu virei um ponto de referência. Tem primos que depois, durante o processo, vêm conversar comigo, perguntando como que foi o meu processo de emagrecimento, que tem vontade de começar também, nos exercícios, na academia. Então, assim, eu sei que eu virei um ponto ali de referência na minha família e no trabalho. Legal.
Eu lembro de conversar com você que até a sua autoconfiança no trabalho aumentou, até os seus resultados no trabalho também melhoraram, né? Como que foi isso pra vocês? Foi bem perceptível mesmo? Sim, muito, porque assim, eu já sou uma pessoa muito ansiosa, então isso me atrapalhava muito no trabalho, muito. Então, assim, fazer atividade física, me alimentar bem, diminuiu bastante a minha ansiedade. E hoje no trabalho, assim, eu consigo render muito bem. Eu raramente me dá queda de energia durante o dia. Eu fico bastante com força e com energia para trabalhar durante o dia. Não morro mais depois do almoço, depois de almoçar. Então, assim, meus resultados no trabalho, depois que eu iniciei o processo e que eu foquei em atividade física, eu perdi peso, mudou bastante. Legal. E falando um pouquinho do acompanhamento médico e nutricional, qual foi a importância de ter esse acompanhamento próximo, né? E de ter disponibilidade ali da equipe, tanto da nutricionista, que você já acompanhava antes de chegar lá no espaço, quanto minha, quando você precisava poder falar comigo. Qual a importância disso para você? Se isso também foi algo ou não determinante assim para os seus resultados e que pontos que realmente contribuíram desse acompanhamento para que você conseguisse fazer essas mudanças tão importantes? Eu acho que é bem parecido com a questão da alimentação. Era pensar, não quero desperdiçar o meu esforço. Então, ter o acompanhamento próximo seu ali nas consultas mensais era um motivo para, eu preciso focar, porque você chegar na consulta e ter um resultado bom. Então, aquele acompanhamento próximo ajudava bastante, tanto no WhatsApp, também quando eu tinha alguma dúvida. No início do tratamento que eu comecei com os remédios, me perguntava se eu estava tendo efeito colateral, se eu não estava. Então, acho que eu sentia essa energia de, olha, não posso desperdiçar esse tratamento, entendeu? Então, acho que esse acompanhamento me ajudou nisso. Legal. Em não desperdiçar todo o meu esforço. Acho que é aquela coisa da prestação de contas também, né, Gustavo? Eu falo, existe um termo em inglês que a gente chama de accountability, né? Então, é prestar contas, ter alguém para quem você pode abertamente falar sobre. E é o prestar contas, assim, não que eu vou ficar ali vigiando a pessoa, necessariamente cobrando, mas é ajudando a pessoa nesse processo de mudança que é tão difícil, né? E quanto tempo foi de uso de medicação? A gente começou em julho, agosto e finalizou em janeiro, então 6 meses. 6 meses. Ao longo de 6 meses, quanto de peso você perdeu? Quase 30, 28,5 eu acho. Perfeito. 28,5. Legal. Com quase nada de perda de massa muscular, a gente né? Perdeu tipo 1 quilo e pouquinho, 1,5 kg, quase 1,5 kg de massa magra. Legal. E lembrar que essa perda de massa magra, ela pode até não ser necessariamente massa magra, assim, porque pode ser um pouco de líquido e pode ser mioesteatose, que é gordura no músculo que a gente acaba também perdendo ao longo desse processo, né? Então, até uma coisa que você deve ter percebido, você ganhou muito mais força muscular, né? Então, aí é a coisa é a hora que o paciente tem que olhar para a função do corpo dele, né? Hoje, quando você olha para o seu corpo e a funcionalidade dele e compara com a funcionalidade de 8 meses atrás, 9 meses atrás, como que é isso? Nossa, hoje tudo funciona perfeito. O meu sono é extremamente regulado, eu consigo dormir. Isso virou prioridade para mim, o sono, dormir no mínimo 8 horas toda noite para poder estar recuperado bem. A parte do intestino também funciona perfeitamente. Sendo bem sincero, eu não lembro a última vez que eu peguei um resfriado, que eu gripei. Eu não lembro, meses. E antes eu vivia gripado, vivia resfriado. Dor de cabeça eu não lembro mais também quando tenho. Assim, minha saúde virou de cabeça para baixo, assim, no bom sentido. De cabeça para cima. De cabeça para cima. Virou de cabeça para cima. Depois que eu perdi a quantidade de gordura e o treino de força, né? Então, assim, hoje eu vejo que eu consigo fazer muito mais coisas em casa e venho evoluindo na academia com a carga. Legal. E na nossa última avaliação, na verdade na nossa penúltima, acho, avaliação, a gente já estava assim, a gente conversou sobre a questão da medicação, né? Uhum. Chegamos em um ponto em que a gente deseja chegar com a maioria dos pacientes, mas que não vai acontecer com a maioria, né? Que é tirar a medicação, né?
Por que não vai acontecer com a maioria? Gente, não é para deixar você que tá aí do outro lado desanimado, mas é porque é a realidade do sobrepeso e da obesidade. Então, pessoas como o Gustavo são exceções, tá? E a gente é muito transparente aqui no momento em que a gente traz histórias, né? Que é para falar a verdade, para ser transparente, né? Para mostrar realmente a realidade do tratamento de uma doença tão complexa. Mas a gente chegou naquele momento percebendo que você tinha tido uma melhora de composição corporal extremamente significativa, que você tinha uma mudança de hábito já consolidada, uma consciência em relação ao que fazer sobre os exercícios e sobre a alimentação, e que talvez o remédio já não fizesse tanto sentido mais, né? Como que foi para você receber esse feedback meu, assim, Gu, bora tentar ficar sem o remédio, vamos ver o que acontece, qualquer dúvida que você tiver, ou qualquer sensação diferente que você tiver, ou insegurança, fala comigo, mas vamos fazer esse teste, né? E eu tava muito otimista por fazer, porque você tava com a base muito sólida, né? Para que isso fosse sustentável de verdade. Como que foi esse momento para você? Então, assim, eu tenho 100% de consciência que eu sou bastante privilegiado em conseguir ficar sem o remédio, sem ter reganho ou voltar como eu estava antes. Então, assim, eu acredito... E não é fácil. Mérito seu. Mas, nossa, não é fácil. Assim, porque não estou acima do peso hoje, mas eu já estive, então a minha mentalidade hoje é diferente. Mas aqueles pensamentos de antes, às vezes, eles voltam aos poucos. Então, assim, a gente sente um pouco do que a gente sentia antes. Então, estar hoje sem medicação, eu sei que é um privilégio muito grande meu. E quando eu recebi a notícia, eu tive aquele mesmo medo. Será que eu vou conseguir ganhar? Ou será que eu vou conseguir manter o peso, na verdade? Será que eu não vou ganhar? Será que eu ainda não vou cair naquele que eu estava antes? Então, assim, nas primeiras semanas eu ficava bastante tenso. Mas aí foi tirando, a gente não tirou de uma vez, a gente foi tirando aos poucos, para mim não sentir... principalmente psicológico, e acho que a gente tomou a última dose no início de fevereiro, finalzinho de janeiro, início de fevereiro, e depois a gente não voltou mais. E desde então também não ganhei gordura, praticamente nada, e assim, tem conseguido, na verdade, construir massa magra agora, mas assim, igual eu falei, não é fácil. Os pensamentos vêm, às vezes dá vontade, falei, nossa, tive um dia ruim, acho que o emocional para descontar na comida vem ainda, mas acho que o que me ajuda é aquele mesmo ponto, atividade física. Então, assim, eu aumentei eu faço muita atividade física, então eu acabo comendo muito. Então, eu acho... Você precisa comer para você manter a performance, né? Isso, então, assim, hoje eu faço academia, corrida e a natação, então, assim... meu plano nutricional é bem cheio, então eu como muito durante o dia e várias vezes. Então acho que isso me ajudou a manter e me ajuda hoje a manter. A manter meu peso, não ter reganho. Então acho que ainda no final ainda morre no exercício ainda. Então assim, se eu quero comer mais, então vou praticar mais exercício. Se é um dia que você quer sair um pouquinho mais, você acaba compensando um pouco no exercício, né? Sim. Óbvio que tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? O Gustavo tem muita consciência, né? Não vamos normalizar isso também, porque realmente isso pode até, em casos extremos, ser uma forma de... E aí, trazendo um pouco de informação para quem está assistindo, né, o episódio, uma forma de bulimia, né, para aqueles que às vezes têm transtorno de compulsão alimentar ou têm episódios de comer excessivo e querem compensar isso com excesso de exercício, né? A gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Não é o seu caso, mas trazendo a título de informação para as pessoas. Mas o que eu sempre falo, você até pode conseguir emagrecer sem exercício, mas você nunca vai conseguir manter o peso perdido sem exercício. Então, e é justamente isso que você traz de informação pra gente, de experiência e de realidade, né? Eu tive realmente que aumentar os meus exercícios para conseguir manter o resultado que eu conquistei ao longo do tempo, né? Então, em relação àquele momento em que a gente tirou a medicação e hoje você faz mais exercício do que você fazia antes. Sim. Por isso você está conseguindo manter. Sim. Porque o nosso corpo não é acostumado e preparado para perder gordura. Ele é preparado para conservar gordura ou ganhar gordura como forma de sobrevivência, né?
Então ele vai estar sempre contra esse processo de perda de gordura, ou seja, tentando aumentar a fome, tentando diminuir o metabolismo, tentando angariar mais fontes de energia ali para sobreviver mesmo. E hoje, assim, eu noto que a alimentação, o esporte, mais praticando mais de um, o meu foco nem é tanto mais na estética, que eu já, assim, já me sinto confortável com o meu corpo, já me sinto bem com a autoestima. O meu foco hoje é realmente performar bem nos exercícios. Então, assim, os dias que eu tenho corrida que eu não tô bem, que eu senti que eu não consegui entregar tanto que eu tinha que entregar dos treinos de corrida, eu falei, é a alimentação. Então, assim, eu preciso cuidar da alimentação. E nem no sentido de comer menos, não, é comer mais, é se alimentar bem. Então, assim, hoje... Planejamento. Isso, planejamento, assim, então... Tem muita gente que fala, nossa, você não pode comer carboidrato, carboidrato vai te engordar. Muito pelo contrário. Para você conseguir se exercitar, para você fazer um treino de musculação, para você fazer um treino de corrida, uma natação, você precisa ter energia. E vem dos carboidratos, vem da proteína, obviamente dos legumes. Então, assim, hoje 100% da minha alimentação é focada para conseguir fazer meus exercícios bem. O corpo tá magro hoje e construir um corpo que eu goste, que eu me sinta bem, é hoje mais consequência do processo. Hoje o meu foco mesmo é conseguir exercitar bem. Então... Isso é tão legal, né? Porque vai mudando o foco, né? As prioridades vão mudando, né? Talvez inicialmente a estética fosse um ponto mais motivador para você. Hoje é a performance, né? Então, como a percepção do indivíduo ao longo do processo também vai mudando, né? E aí até você falando da questão, esteticamente eu não tenho tantas necessidades. Eu acho que você deve se lembrar que você até considerava, sei lá, alguns procedimentos e tudo mais para melhorar aquela gordurinha naquele local que você ficava desconfortável e tudo. E hoje você olha para trás provavelmente, né? E, cara, nem precisei disso. Não quer dizer que todo mundo vai ter esse privilégio mais uma vez, né? Você falou, eu sou pessoa privilegiada, realmente você é. Mas como que também foi essa percepção sua de até considerar algum procedimento e hoje ver que não vai ser necessário mais? Sim. Assim, desde o início do processo, eu uma pessoa um pouquinho ansiosa, né? Que eu quero que aconteça rápido, entendeu? Então, assim, é uma dificuldade. Então, assim, uns 2-3 meses atrás, eu já tava bem magro, né? Mas ainda tinha alguma coisinha ali que me incomodava nos lados. Eu falei, gente, se não, até o meio do ano eu não perder isso aqui, eu vou precisar entrar na faca, viu? E nos últimos 2 meses isso virou. Assim, porque eu foquei mais, não, eu quero performar bem, quero cuidar da minha alimentação para exercitar bem, conseguir cumprir todos os exercícios que eu quero fazer, todos os esportes que eu quero praticar. E os esportes viraram uma paixão para mim, assim, eu faço muito, eu só vejo conteúdo disso, eu acompanho muito. Então, fui mudando o foco e, ao mesmo tempo, essa gordurinha que eu queria tanto perder, ela sumiu. Então, assim, assim que eu parei de ficar ansioso com ela, acontece automático. Então, aí eu percebi, olha, não precisa focar tanto na estética mais. Então, foca em atividade física, foca em se sentir bem, praticando esporte, que o resto é consequência. Muito bom, muito bom. E pra gente chegar aqui, já estamos chegando nos finalmente, né? Qual que foi a diferença e qual é a diferença para você de fazer as coisas sozinho, por conta própria, e comparado com fazer as coisas sob orientação de profissionais que como eu, a nutricionista, a assessoria aí de exercício que você tem, né? Como que é para você a diferença de fazer as coisas sozinho e fazer com acompanhamento, assim? Sozinho a gente não faz muita coisa, então eu fui tendo essa consciência desde que eu iniciei com a nutricionista, então procurei o médico para poder emagrecer. Então, assim, eu fui notando que sozinho a gente não consegue fazer nada. 100% perfeito e bem, assim, a gente não consegue. Então, quando eu comecei a correr, por exemplo, eu comecei a correr, falei, estou gostando da corrida, quero evoluir, mas eu vou procurar alguém porque eu não entendo
eu posso me machucar, eu posso lesionar. Então eu falei, olha, eu vou procurar alguém ali que consiga me orientar. E na natação agora do mesmo jeito. Hoje na natação eu não tenho um profissional que me acompanhe, mas eu busco profissionais, eu vejo vídeo, eu tento aprender da melhor forma para poder evitar lesão. Então, assim, eu faço meio de semana eu faço aula com um professor na academia, mas no sábado que eu nado que não tem professor, então eu paro, eu busco vídeos, eu vou aprender técnicas e vou aprendendo sozinho. Então, não tento fazer nada ansioso mais, igual eu estava no início. Então, assim, acho que a importância é isso, é buscar um profissional. E assim, às vezes as pessoas não têm condição de ter um profissional para cada coisa que ela vai fazer, igual tem nutricionista, acompanhamento com você e com assessoria de corrida. Mas assim, o máximo que você conseguir fazer tem um profissional para te ajudar. Então, porque você consegue evoluir bastante sem prejudicar seu corpo. Então, assim, eu consegui emagrecer bem, saudável, sem prejudicar massa magra, sem ficar fraco. Nutricionista, eu consegui emagrecer comendo muito bem, conseguindo, não passava fome. Talvez hoje você coma até mais do que você comia antes. Sim, hoje eu como bastante. Hoje tem dia que é difícil seguir o plano alimentar pelo excesso de comida. Às vezes eu falo, nossa, eu não tô com fome agora, eu tô tão cheio que eu almocei tem 2 horas, eu tenho que lanchar de novo. Então, assim, hoje é bem mais tranquilo de ter essa alimentação, mas porque eu fui acompanhado por um profissional que foi me ajudando no emagrecimento também, na corrida também. Então, assim, eu vejo que eu vou evoluindo muito mais quando a gente tem um profissional do lado. Perfeito. E por último, Gu, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que enfrentam a obesidade, que vivem com isso, seja há pouco tempo ou há muito tempo, e às vezes acham que não é a hora de buscar ajuda, né? Como que hoje você tendo passado por tudo isso, mesmo num curto intervalo de tempo, se a gente for pensar, né? Porque ainda não tem 1 ano, né, que você começou o processo e você já teve um resultado sensacional. O que você falaria para essas pessoas? Acho que uma frase que resume quanto mais tarde você começar, mais tarde vai demorar a ter resultado. Então, assim, não espera segunda-feira, não espera virar um mês. Começa hoje, sexta, quinta, o dia que for. Não adie o começo que você vai adiar o resultado. E vai descobrindo o que você gosta de fazer, o que te faz bem, de procurar um profissional, se você tiver condição de procurar um profissional, isso é muito importante. E aos poucos vai descobrindo o seu limite. E olha, hoje eu consigo ir na academia 3 vezes na semana, então vai 3 vezes na semana. Na semana que vem tente 4, tente 5, vai aos pouquinhos, porque acho que é melhor você ir aos pouquinhos do que você começar de uma vez e não conseguir sustentar. Perfeito. Então, por exemplo, até alimentação, não adianta você mudar radicalmente de um dia para o outro, você não vai conseguir sustentar. Você tem que ir aos poucos. Você gosta de comer isso, mas diminui um pouco a quantidade, que às vezes não é um alimento muito saudável, tenta substituir por uma coisa mais saudável, mas vai aos poucos, se adaptando. Acho que o maior conselho é isso. Que o que salva é a constância, não é o radical. O que salva é a constância, é você tá indo lá, seguindo aos poucos. Que bom, né, que o Gustavo tá falando isso, não sou só eu que falo isso. Os pacientes que têm bons resultados também, né? Então, dietas radicais, né, e medidas muito restritivas, né? Você não precisou disso, né, para ter resultado. Então, pode ser até que em algum momento, por curto intervalo de tempo, isso possa ser utilizado, né? Mas não é o que a gente preza. Mas muito obrigado, Gu, por estar aqui mais um dia com a gente, investindo um pouco do seu tempo aqui, dedicando, doando para as pessoas, né? Falando um pouco da sua história. Sua história realmente é muito inspiradora, tá? Saiba disso. Você é um exemplo mesmo, assim. Eu, como profissional, fico muito orgulhoso de você, porque o resultado que você tem e que você continua mantendo é por mérito muito mais seu do que de qualquer outra... do que dos profissionais necessariamente, porque uma coisa é a gente querer que o paciente faça e que ele tenha bons resultados, outra coisa é de fato o paciente conseguir se planejar, organizar, fazer tudo, e você foi essa pessoa que seguiu tudo à risca, assim, né? Então isso é muito legal de ver e inspirador mesmo, tá? Obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, assim, é um prazer. E eu também sou eternamente grato, eu sempre falo, né? Acho que sozinho eu poderia ter conseguido, mas não teria sido saudável, eu poderia não ter conseguido sustentar tanto tempo.
O remédio eu sei que não é mérito dele. Se não fosse o meu esforço, eu não estaria lá. Então, e sozinho também, só com remédio, pessoas que tomam e o remédio sem fazer acompanhamento médico, não adianta, não vai ter resultado, não vai sustentar. Então, assim, sou bastante grata a você e a todo mundo que me acompanhou nesse processo, na verdade. Bom demais, Gu. Obrigado, viu? Obrigado, eu.